Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós estamos novamente aqui com o Márcio e com o Lício e nós vamos retomar o assunto da China. Muita gente vem falando ultimamente que o crescimento chinês é insustentável, que as políticas econômicas da China são maquiadas por instrumentos insustentáveis e que a China, em breve, vai sofrer uma crise financeira parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos. Será que isso é verdade ou não? Até que ponto essas coisas têm fundamento ou são especulação? Hoje, o Ulisses vai abrir aqui com a gente para falar um pouco de como está a questão da política econômica chinesa, como vem o crescimento chinês nos últimos anos, e o Márcio depois vai falar os efeitos sociais disso. Licião, por favor. Bom, Dani, obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com você e com o Márcio Sampaio. Bem, de fato, é o que ronda o noticiário, né, econômico nas últimas semanas. A China estaria na iminência de, assim como os Estados Unidos em 2008, entrar numa crise que tem no seu epicentro o setor imobiliário, né? Eu gostaria de sugerir isso como um gancho para a nossa discussão, porque me parece que existe nessa ideia algo de verdadeiro e algo de equivocado. Então, eu gostaria de separar um pouco aqui, para quem está nos assistindo, o que, no meu entender, é verdadeiro e o que não é verdadeiro. O que é verdadeiro? O que seria verdadeiro dessa suposta crise imobiliária chinesa? De fato, o setor imobiliário chinês, que responde por aproximadamente um terço, né, 30% do PIB chinês, tem alguma relação com o setor imobiliário, né? O setor imobiliário, como a gente sabe, é um grande empregador, é um grande demandante de energia, é um grande demandante de fatores de produção. Então, de fato, ele tem um impacto muito grande em qualquer economia. E não é diferente da economia chinesa. O setor imobiliário chinês vive uma crise? Sim, no meu entender, sim. O setor imobiliário chinês vive uma crise de grandes proporções, não há dúvida. Foi um setor que, claramente, os dados mostram que ele inchou nos últimos anos, nas últimas décadas, ele já vinha inchando, ele, nos últimos anos, acelerou esse inchaço, e um inchaço muito fortemente baseado num movimento especulativo que toma conta de boa parte da classe média chinesa, né? Boa parte da população chinesa que vem ascendendo socialmente e em renda, vem alocando cada vez mais parte da sua riqueza, da sua poupança, em empreendimentos imobiliários, não porque busque necessariamente um imóvel como seu primeiro imóvel, mas como uma atitude especulativa, como seu segundo imóvel, muitas vezes terceiro imóvel, ou seja, apostando que vai conseguir adquirir por um preço mais baixo alguma coisa que, quando entregue, né, um imóvel que, quando entregue, vai valer muito mais, e aí vai conseguir obter um ganho de capital, um ganho na diferença entre o preço pago e o preço a ser vendido pelo imóvel. Boa parte das famílias chinesas tem ingressado nesse movimento especulativo. Isso é um fato. A meu juízo, me parece inegável. Então, esse é um grande problema que está posto na China hoje, né? Por que as pessoas embarcam nessa? Primeiro porque, a bem da verdade, o capitalismo chinês é um capitalismo relativamente jovem, né? Boa parte dos milhões de pessoas, o Márcio vai, acho que, falar um pouco mais sobre isso depois, mas boa parte dos milhões de pessoas que ascenderam econômica e socialmente nos últimos anos, pela primeira vez estão experimentando a chance de ter ganhos dessa natureza, coisa que nunca aconteceu na vida deles, pessoalmente, nem da sua família, nada, né? De repente, o cara começa a perceber que, se ele colocar, enfim, X num apartamento, ele vai poder vender esse apartamento por 2X daqui a um ano, daqui a 2 anos, e ele está envolvido por essa trama especulativa, né? Esse é um fato, de fato. E por que as pessoas mergulham nisso também? Outro motivo, porque existe uma crença de fundo, a meu juízo, a crença de que o Estado chinês não vai deixar nenhum grande grupo chinês imobiliário quebrar. A crença de que o Estado chinês é uma espécie de garantidor final do movimento de crescimento chinês, e que, se algum setor chinês ameaçar
enfim, quebrar, o Estado chinês entraria salvando esse grupo, salvando, então, esse setor. Tem um fundo de verdade nisso? Tem um fundo de verdade, né? Também é fato que as pessoas, as pesquisas mostram isso, pensam assim, né? Tanto os empreendedores quanto os consumidores pensam assim, existe essa crença generalizada na China. Bem, ok, isso se caracteriza num problema? A meu juízo, sim, né? Um dos problemas, talvez, centrais que o Partido Comunista Chinês tem para resolver para os próximos anos é exatamente essa fúria, essa sanha especulativa que toma conta da população chinesa de forma cada vez mais ampla, né? Outro problema que ele tem relacionado a esse, para resolver também, é o fato que você tem grupos realmente gigantescos, como é o caso da Evergrande, né, que tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, né, e que, de fato, encontram agora problemas para serem geridos e, enfim, estão frente a uma situação muito delicada às vésperas de uma possível falência. Esse é um grande problema que o Partido Comunista Chinês tem pela frente para resolver. Porém, Daniel, Márcio e os demais, é um problema que se assemelha ao que a gente vê no Ocidente, ou o que a gente viu nos Estados Unidos em 2008, a meu juízo, as semelhanças ficam por aí. Uma sanha especulativa aliada a um grande problema de grande vulto. Por quê? Por um motivo muito simples. Vamos pegar a Evergrande. A Evergrande tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. Ela é toda em dólares? Não. Ela é parte em dólares, aproximadamente um terço da dívida em dólares americanos, dívida contratada fora da China, no exterior, e uma parte, 2/3 aproximadamente, dentro da China, em renminbis. Ora, qual é a situação objetiva? A situação objetiva é que a China é o único país do mundo, dos grandes países, que de fato fazem tem algum peso bastante significativo na economia mundial, que tem uma moeda própria. Os demais países não têm uma moeda própria. Mas como assim, Lício? O Brasil não tem uma moeda própria, os Estados Unidos não têm uma moeda própria? Claro, o Brasil emite sua própria moeda, o real, mas quem comanda o real? Quem comanda a taxa de câmbio, por exemplo, do real em relação a outras moedas? É o Estado brasileiro? Não, não é. São os mercados financeiros internacionais. Quem comanda a taxa de câmbio do dólar? São os mercados financeiros internacionais. Do euro? São os mercados financeiros internacionais. Do renminbi não. Quem comanda a taxa de câmbio do renminbi é o Estado chinês. Então, isso faz uma diferença brutal. Por quê? Porque permite ao Estado chinês, se ele assim julgar necessário, emitir dívida pública e substituir a riqueza que hoje está imobilizada na dívida dos grandes grupos imobiliários por uma dívida pública, simplesmente comprando essa dívida, utilizando para isso o sistema bancário, que é, como a gente sabe também na China, totalmente estatal. Do ponto de vista da dívida externa que esses grupos têm, bem, é preciso lembrar que a China tem um colchão de reservas de 3 trilhões de dólares, né? Também todo ele centralizado no manejo do Estado. Então, veja, se a gente não tomar em conta esses elementos, e eu digo a imprensa nacional brasileira não tem tomado em conta esses elementos, né? Ela fala da China como quem fala da Itália, como quem fala do Brasil, como quem fala da Argentina, não é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa por conta dessa característica. Então, para resumir e devolver a palavra a vocês, a China tem um problema? Sim, tem um problema. Vai enfrentá-lo? Vai, como enfrentou e tem enfrentado outros gigantescos problemas que um país que cresce a 10% ao ano durante 30 anos não poderia deixar de ter. A China vai enfrentá-los com sucesso? Só o futuro vai nos dizer. Mas esse é necessariamente o começo de uma crise que vai interromper o processo de desenvolvimento e crescimento chinês? Eu acredito que não, principalmente pelo que eu acabei de falar. Lício, é muito bom você ter ressaltado essas questões, porque você me corrige se eu estiver errado. Em linhas gerais, há problemas, né? Não é que não existam problemas no processo de desenvolvimento chinês e, no caso, na questão imobiliária, mas há uma diferença fundamental entre a China e os demais países, que é o papel do Estado no controle das variáveis econômicas. Porque, como você colocou, a China, diferente dos demais países, controla a sua taxa de câmbio,
né? Isso é muito importante, os demais não, né? Ou seja, os demais países estão sujeitos, muito mais sujeitos às oscilações da economia internacional do que a China, estão muito mais vulneráveis às oscilações da economia internacional do que a China. A China controla a sua taxa de câmbio, mas também, de alguma maneira, controla o seu mercado de capitais, né? E o peso do crédito, que é o que move o capitalismo, a mola propulsora do capitalismo é o crédito, também está em grande medida concentrado nos bancos estatais, né? Nos bancos públicos chineses. Então, foi muito bom você ter ressaltado isso para as pessoas entenderem o seguinte: tem problemas lá, tem, mas é uma grande diferença. Ali o Estado tem muito mais capacidade de controlar e de minimizar esses danos especulativos do que nos outros países. E só Porque um complemento, Dani. Desculpa, você veja, quando o Estado chinês, como a gente disse, tem capacidade de controlar a taxa de câmbio, ele tem, portanto, a capacidade de controlar também a taxa de juros internamente. O que significa que ele também tem a capacidade de fixar a taxa de juros que ele paga na sua dívida. Então, veja, eu vou fazer um raciocínio aqui simples, eu espero que, tenho certeza que todos vão nos acompanhar. Se o Estado chinês tem essa capacidade e fixa, digamos, a taxa de juros que ele paga na dívida pública dele, que ele emite em 2% ao ano, e o país cresce a 6% ao ano, eu acho que não é difícil a gente entender que se o país está crescendo a 6% ao ano, tudo mais constante, a arrecadação fiscal também está crescendo a 6% ao ano. Portanto, se você fixa a remuneração da sua dívida em 2 e a arrecadação fiscal cresce a 6, a tendência da dívida pública é o quê? Cair como proporção do PIB. Quer dizer, você administra esses fenômenos, certo ou não? Agora, o Brasil faz isso, por exemplo? Está de brincadeira. Exato. E, além disso, além do poder, digamos, das variáveis domésticas que o Estado chinês tem, como você bem colocou, as reservas internacionais, ou seja, a quantidade de recursos que o Estado chinês tem em outras moedas, no caso dólar, é gigantesca. Você colocou 3 trilhões. Né? Então, você pega a dívida dessa construtora aí da Evergreen, são 300 bi, você colocou, né? Um terço em dólar, 100 bi, e 200 bi em moeda chinesa. Ou seja, o Estado chinês tem uma capacidade grande também de sanar esses problemas externos dessas empresas também. Né? Então, do ponto de vista interno e externo, a capacidade regulatória do Estado e a capacidade do Estado confrontar esses problemas é muito maior do que nas demais nações. Né? E eu queria jogar para o Márcio agora, porque esse mesmo Estado que tem essa capacidade de desenvolver economicamente e de proteger, dentro de certos limites, é claro, a economia chinesa, também está promovendo, simultaneamente a esse crescimento chinês, um desenvolvimento social brutal, na medida que a gente está observando nas últimas 3, até mesmo nas últimas 4 décadas, a melhora generalizada de vida dos chineses. É isso, Marcelo? Explica para a gente um pouco o que vem acontecendo do ponto de vista da redução da pobreza e da melhora de qualidade de vida dos cidadãos chineses. Daniel, Lício, tudo bem? O público que nos acompanha aqui no Brasil e o mundo, é um prazer estar aqui de volta para falar com vocês, né? É interessante, de fato, o Lício chamou a atenção para uma coisa importante, que é o relativo, em alguns casos, absoluto desconhecimento que existe em relação ao panorama político, econômico, social e até histórico da China, né? Eu vou voltar um pouco mais no tempo. Eu vou voltar para a Revolução, para a vitória do Partido Comunista Chinês em 49, na Revolução, na Guerra Civil, certo? Porque há um equívoco, inclusive por parte de muitos pesquisadores e até especialistas, que é o seguinte: a ideia de que a ascensão do Deng Xiaoping ao poder e o início das reformas nos anos 80 representa uma ruptura dentro da lógica do desenvolvimento e do projeto de nação desenvolvido pelo Partido Comunista até então. Na verdade, você tem, no processo de desenvolvimento da China, nos últimos 70 anos,
uma dinâmica de acertos e erros, né? Então, se a gente pega esse caso agora, dessa crise imobiliária que está se desenhando no horizonte, isso faz parte dessa dinâmica de acertos e erros, em que eles vão tentando acertar de um lado e cometem erros e demonstram uma impressionante capacidade de corrigi-los, né? Não de maneira indolor, não de maneira que não deixe sequelas, que não tenha consequências. Então, voltando no tempo, né? Se a gente pensar o que aconteceu na era do Mao Tse-tung, né? Nós tivemos lá o chamado grande salto adiante, uma centralização da economia, etc., e a chamada grande fome, etc. Bom, quando vem o Deng Xiaoping, o que você tem? Você tem uma tentativa de corrigir isso. Os erros da era Mao e se valer dos acertos da era Mao. Quais são os acertos da era Mao? Por exemplo, começar a promover um grande processo de educação da população chinesa, educação formal. Você chega nos anos 50, você tem uma horda de pessoas que são analfabetas na China. Então, quando você pega os anos do Mao Tse-tung, são anos de intenso investimento em formação educacional. Isso não é qualquer coisa, certo? Então, quando vem as reformas do Deng Xiaoping a partir dos anos 80, em que se abre a China economicamente para o investimento externo, qual é um dos diferenciais que a China oferece? Olha, eu tenho uma mão de obra que é barata, porém ela é educada. Tá certo? Bom, quando a gente entra nos anos 80, nos anos 90, o que a gente tem? A gente tem situações terríveis nas plantas industriais chinesas. Gente trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, gente cometendo suicídio, etc. Não é? O que eles fizeram? Eles corrigiram essa rota. Não é uma realidade hoje no mercado de trabalho chinês, essa realidade estava posta nos anos 90. Né, de pessoas trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, se matando, etc. Essa geração que foi ao mercado de trabalho nos anos 80, nos anos 90, pôde investir mais ainda na formação educacional dos seus filhos, que são hoje as pessoas que estão no mercado de trabalho, que são esses que o Lício citou, que estão aí comprando imóveis, etc. Já é uma segunda geração que já está se aproveitando das reformas, né, do Deng Xiaoping. Bom, para começar a funilar aqui a resposta. Qual que é o resultado disso, então? Entre erros e acertos cometidos pelo Partido Comunista à frente do poder na China, em termos econômicos e sociais, né? Quando a gente pega os dados, vamos dar alguns dados. O Luiz falou do crescimento ao longo de 30 anos, é uma taxa média de 10% do PIB. A gente pega o dado do PIB per capita da China hoje, o PIB per capita da China hoje é de quase 13 mil dólares. Em 2010, o PIB per capita da China era de 4 mil dólares. Era metade do PIB per capita do Brasil. Hoje, o PIB per capita do Brasil está em torno de 7.500 dólares. E o PIB per capita chinês está em 12.500 dólares. Quer dizer, você teve uma inversão, praticamente. Né? O nosso PIB per capita, que era o dobro do PIB per capita chinês, virou metade do PIB per capita chinês atualmente. Tá certo? Em 1980, 88% da população chinesa girava ali na linha da pobreza. Tá certo? Em 2020, o governo chinês anuncia que você tem hoje 0,2% da população vivendo na faixa da pobreza. Uma redução que vai impactar, inclusive, nos índices globais, não só nos índices regionais da Ásia, mas nos índices globais de redução da pobreza. Então, são fenômenos espantosos de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, mas eu queria chamar a atenção para isso. Não há um processo que é um processo retilíneo, né? De desenvolvimento, de crescimento, sem problemas sociais, sem problemas econômicos. Mas o que impressiona no caso chinês é a capacidade que eles têm de aprender com os erros e de fazer a correção de rotas. Então, eu não tenho dúvidas, eu concordo com isso, de que essa crise que se avizinha aí no mercado imobiliário chinês, claramente não será indolor, não passará impune,
mas eles têm demonstrado, historicamente, uma impressionante capacidade de aprender com os erros e de fazer correção de rotas. Incrível esses dados que você deu, né, Márcio? Porque, em termos históricos, é muito pouco tempo, né? 30 anos, 40 anos para um país, né? Hoje, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, conseguir tirar tanta gente da miséria e da pobreza em pouco tempo, né? E quando a gente olha para o Brasil, fazer a provocação aqui para a coisa do Brasil, nós estamos observando hoje um movimento contrário a esse. Se a gente pega alguns dados, a gente olha de 2003 para 2014, nós reduzimos a pobreza, saímos do mapa da miséria, mas de 2014, com a crise de 2015, o Brasil 2015 e 2016 retrocedeu economicamente, uma média de quase 2% ao ano de regressão. 17, 18, 19 praticamente não cresceu, e a pandemia 20 e 21 fez com que, na verdade, hoje nós tenhamos 47, isso são dados do IMDS, Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. Hoje, no Brasil, nós temos 47,3 milhões de pessoas, ou seja, 22,3% da população vivendo na pobreza. É o maior índice de pobres desde que o Instituto começou a fazer a pesquisa há 15 anos. E, em 2021, 11 milhões de pessoas caíram na pobreza, sendo que dessas 11 milhões, 6,3 milhões caíram para a extrema pobreza. Extrema pobreza é onde as pessoas passam fome, não têm o que comer. E hoje são 20 milhões de brasileiros nessa situação. 20 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Se a gente pegar por faixa etária, as crianças são as mais afetadas. Os jovens de 0 a 17 anos, crianças e jovens de 0 a 17 anos, fazem 19 milhões desses pobres. Ou seja, 35,6% do total de jovens e crianças no Brasil hoje, 35,6% estão na pobreza. Quando a gente olha do ponto de vista da cor, alguns gostam de falar de raça, vamos falar da cor, 73% desses pobres são negros. E quando a gente pega do ponto de vista regional, no Nordeste, 40% das pessoas, 22,8 milhões de pessoas no Nordeste, vou repetir, 40% das pessoas no Nordeste estão na pobreza. Hoje, no Brasil, 52% dos domicílios são da classe D e E. Ou seja, esse quadro que o Márcio colocou, de verdadeira, na minha opinião, revolução chinesa do ponto de vista social, que está acompanhado de um incremento, de uma revolução econômica, que o Ulisses, de alguma maneira, colocou aqui também, está acontecendo o oposto no Brasil. A gente tem que deixar explícito isso. Isso, sem dúvida, passa, e eu pediria para o Ulisses falar um pouquinho disso também, do ponto de vista do papel do Estado na economia, como o Estado controla, de alguma maneira, ou estimula a economia, principalmente na questão do ponto de vista da industrialização, que gera bastante emprego, bastante renda, que a gente vê que a China está se industrializando nesses últimos 30 anos que o Márcio colocou, enquanto nós estamos nos desindustrializando, e o resultado social é esse na China e esse no Brasil. Você concorda com isso, Lício? Dani, concordo. Essa questão, quando a gente compara, dois países, realmente é triste, essa comparação China-Brasil é uma coisa cada vez mais vergonhosa para a gente, porque é o que o Márcio disse, a ultrapassagem foi absurda, Mas eu acho que ela é importante. Por que ela é importante, essa comparação? Não porque a gente possa emular a trajetória chinesa. Cada país tem a sua trajetória histórica, cada país tem o seu contexto histórico específico, a sua inserção específica
dentro das relações internacionais. Quer dizer, eu acho que não dá para imaginar que a gente vai imitar a China. Agora, dá para a gente aprender e observar com cuidado o que os chineses fizeram, né? Então, para voltar ao ponto, os chineses, eles desde cedo, né, desde que passaram a ter, como o Márcio bem lembrou, em 49, um Estado que já não era mais, então, um títere das forças ocidentais, né, ele passou a perceber que havia alguns elementos que precisariam ficar sob o controle do país, né? A taxa de câmbio é um deles, a taxa de juros é outro deles, né? Esse é outro elemento, né? A capacidade de fixar salários de forma estratégica, né? É outro elemento. Quer dizer, você tem alguns preços na economia, câmbio, juros, salários, né? que você não pode abrir mão. Se você quiser ter uma estratégia minimamente autônoma de desenvolvimento, você não pode abrir mão de ter o controle interno dessas variáveis, tá certo? Eu acho que essa é uma das grandes lições chinesas. Eles nunca abriram mão disso, né? O Márcio mencionou a imprensa internacional, né? Que a gente tinha já mencionado. Outra coisa que a imprensa faz com muita frequência é dizer tratar, na verdade, a China como se a China fosse um país ocidental, com seus fluxos de capitais totalmente abertos, como acontece no Brasil e em boa parte dos países ocidentais. Não é verdade. Né? Não é verdade. A China faz um controle muito estrito, muito rígido de capitais, certo? Então, tudo isso... Desculpa, Alício. Fala. Desculpa. E boa parte da mídia, né, brasileira gosta de afirmar que a China vem crescendo porque está adotando políticas liberais. Né? Isso, exato. O que é o fim da picada, né? Mas aí é o que eu disse, quer dizer, a gente não sabe se é só uma ignorância profunda ou se é também má fé ou se são os dois. Mas o fato é o seguinte: a gente precisa olhar para essa estratégia chinesa, que é obviamente vencedora, obviamente, né? Não há, né, qualquer ângulo que você olhe, vencedora do ponto de vista da construção de uma estratégia nacional de desenvolvimento, né? Certo? E aprender com eles. Temos que aprender com os caras que estão fazendo a coisa certa, certo ou não, né? Até quando nós vamos continuar a aceitar ter uma taxa de câmbio que é comandada pelos fluxos internacionais de capital, nacionais e internacionais? Até quando nós vamos ter a taxa de juros comandada também por esses fluxos, tá certo? Até quando nós não vamos mais ter autonomia nas nossas variáveis macro e, portanto, na possibilidade de definição de uma estratégia nacional de desenvolvimento de médio e longo prazo? Bom, essas são escolhas que a sociedade brasileira vai ter que fazer, né? Certo? Eu acho que a China é um bom exemplo. Resta saber se nós vamos ter aqui dentro a capacidade de articulação, né, para seguir esse bom exemplo. Perfeito, Lício. Não dá para imitar totalmente, mas dá para aprender bastante com ele, sem dúvida. Marcião, por favor, eu queria que você fizesse suas considerações finais também. A gente já está quase chegando no final do programa. Eu acho que a grande tônica do que a gente conversou hoje aqui, e que a gente vem conversando, né, ao longo dos nossos encontros, né, reflete um debate que está se avolumando internacionalmente, que versa sobre o seguinte ponto: não é uma questão pura e simples, como falamos aqui, de emular o que acontece na China, de copiar, etc. Não se trata disso. Não se trata simplesmente da discussão se é mais Estado ou menos Estado, ainda que essa discussão seja importante. A grande discussão que vai se avolumando é a discussão sobre o conceito de soberania, certo? Que é um pouco que está na fala do Lício aí. A soberania sobre a moeda, a soberania sobre as políticas macroeconômicas, a soberania, quando a gente fala do papel do Estado, né, nós estamos falando do papel da soberania, a capacidade que um Estado-nação tem de tomar as melhores decisões pensando no conjunto da sociedade. Então, nós passamos, ao contrário do que aconteceu na China, e é nesse sentido que a China é um exemplo, né? A China, quando faz opção por um modelo de desenvolvimento que, sim, esposa a questão do capitalismo, dos valores do capitalismo, ela não abre mão da sua soberania.
E nós temos visto em países como o Brasil e outros o contrário nesse mesmo período histórico. Os países têm lançado mão, têm deixado de lado exatamente esse valor, esse fator, que é o fator da soberania nacional. E aí, os resultados são esses números que você trouxe aí, Daniel, em relação ao Brasil, por exemplo. Então, e o que incomoda para muita gente, no caso da China e de outros países, mas particularmente no caso da China, que é um modelo de sucesso em vários aspectos, e a gente não está discutindo aqui o sistema político chinês, não é o escopo da nossa discussão, mas o que incomoda muito é que, se você olha para o modelo chinês, é o modelo que, em primeiro lugar, preconiza o quê? A soberania nacional. Tá certo? Então, enquanto a gente não fizer esse debate, essa discussão, nada vai acontecer de positivo no nosso entorno. Tá certo? Nós temos aberto mão da nossa soberania ao longo dos últimos 30, 40 anos. Enquanto nós não resgatarmos isso, nós debatermos, discutirmos e abraçarmos isso, nós só vamos regredir. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa refletir. Tá certo? É isso, Márcio. Soberania significa, antes de tudo, né, ter a capacidade, né, de impor, claro, dentro de certos limites, mas o interesse nacional, o interesse do país, né, que passa também pelo bem-estar das pessoas, né, que vivem nesse país. O que a gente está observando no Brasil é que nós não temos mais essa autonomia, essa soberania, para exercer políticas que sejam do nosso interesse. Nós estamos cada vez mais à mercê dos interesses externos, enquanto os chineses estão cada vez mais à mercê dos seus próprios interesses. Eu queria, então, agradecer muito a presença do Ulisses e do Márcio, de todas e todos que estão nos assistindo. Curtam o nosso canal, espalhem nas redes e nós nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, Márcio, Ulisses, um abraço a todas e todos. What your country